Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia aqui no livro do profeta Jeremias, capítulos 7, 8 e 9. Capítulo 7, o propósito é repreender a falsa confiança do povo de Judá em práticas religiosas vazias e advertir sobre o julgamento iminente devido à hipocrisia desse povo. Então, Jeremias 7 começa com Deus ordenando a Jeremias que se posicione à porta do templo e proclame uma mensagem de advertência ao povo de Judá. Olha, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Então, você observa que Deus aqui no capítulo 7 pede Jeremias para estar na porta do templo. Pastor, se eles estão indo ao templo, eles não estão indo buscar ao Senhor? É o que a gente imagina. Só que eles estão indo ao templo, estão fazendo um ritual, mas o coração, a postura, as atitudes deles continuam a mesma. Entenda, você que está aqui lendo a Bíblia comigo, ir a um culto de domingo não faz de você um cristão. Frequentar um culto, aprender a fazer a liturgia de uma reunião, não te faz um cristão. Um cristão é quem segue os passos de Jesus Cristo. Então, o que nós vamos ver aqui é o capítulo 7 nos mostrando a inutilidade da falsa religião. E o porquê que Jeremias está na porta do templo? Por quê? Porque o povo colocava sua confiança no templo. Então, pelo fato de estar indo ao templo no sábado, fazendo o seu sacrifício, o povo achava que eles estavam habilitados por Deus. Deus estava amando a vida deles, só porque eles estavam indo no templo. A mensagem aqui do capítulo 7 é: você pode estar frequentando o culto de domingo e Deus ter rejeitado você há muito tempo. Então não é apenas o ir. Ah, pastor, então eu não devo ir? Eu posso deixar de ir? Hebreus, carta aos Hebreus vai dizer que nós não podemos deixar de congregar, como é o costume de muitos. Então aqui Deus anuncia essa falsa confiança, apontando a injustiça, a opressão, a idolatria e outros pecados que o povo praticava, enquanto continuava a oferecer sacrifício no templo. Então, o que Deus vai nos mostrar aqui no capítulo 7 é: eles estão indo no templo? Estão, mas eles estão naquela prática de pecado, de erro, né? E aí Deus anuncia essa falsa confiança deles, e Deus vai lembrar o povo que, como ele destruiu o santuário lá em Siló, por causa do pecado de Israel, ele também pode fazer o mesmo. Então Deus agora está dizendo para eles: olhe para o reino do norte. Lá em Siló, que era o primeiro lugar de adoração estabelecido quando o povo entra na terra prometida, Siló, onde o tabernáculo foi erguido. Deus vai dizer assim: olha para Siló, olha para o reino do norte. Por que Siló caiu, o reino caiu? Porque apesar deles estarem indo no lugar de culto, de sacrifício, a conduta deles continua errada. E aí o capítulo vai terminar com Deus declarando que os sacrifícios e ofertas não têm valor sem obediência genuína. Então, para você entender, entregar dízimo e oferta sem uma obediência genuína não tem valor, não tem. E aí Deus vai dizer que o julgamento é certo por causa da desobediência e idolatria do povo. Você percebe como que a mensagem de Jeremias chocava? Ele estava na porta do templo, e a teologia da época dizia: se o templo está de pé, se nós estamos indo lá e oferecendo nosso sacrifício, Deus está nos aceitando. Deus é amor, Deus aceita. Não olha para a mensagem de Jeremias, não. Interessante que nós estamos vivendo em tempos que parece que as mensagens precisam ser a mesma. Hoje nós temos que pregar para pessoas que vêm ao culto que não estão mais na presença de Deus, até no apelo. Nós fazemos o apelo para quem quer aceitar Jesus e fazemos o apelo para quem quer voltar para a presença de Deus.
porque eles estão no templo, estão no culto, mas já estão longe do Senhor. Vamos para o capítulo 8. Capítulo 8, o propósito é advertir sobre a recusa do povo em se arrepender e anunciar as consequências devastadoras dessa teimosia. Se houver arrependimento, vai haver restauração. Sem arrependimento, só sobra o juízo. Então, o capítulo 8, ele continua a denunciar a teimosia de Judá em não se arrepender, apesar das advertências contínuas de Deus. E aí, o profeta Jeremias aqui, ele lamenta que, embora as estações mudem e os pássaros conheçam o tempo da migração, o povo de Judá permanece ignorante e insensível ao chamado de Deus para o arrependimento. Eu gosto muito dessa comparação aqui, né? Então ele fala de estações que mudam, dos pássaros que estão numa geografia e migram para outra, ou seja, mudança. Mas Israel não quer mudar. Israel é teimosa, teimosa, teimosa. E aí nós temos aqui também os líderes religiosos e profetas são especialmente criticados por Jeremias. Por quê? Porque enganaram o povo. Eles estão dizendo e proclamando paz, 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 mas não é tempo de paz. Pastor, por que não era tempo de paz? Porque o povo estava em pecado. E por causa do pecado, a destruição, a guerra estava chegando para toda a nação. O capítulo vai terminar aqui com uma visão de desespero, onde o povo é descrito como sem esperança de cura e perguntando se porque não há bálsamo em Gileade para curá-los. Gente, por que eles não estão sendo curados? Por quê? Por quê? Por quê? Porque os sacerdotes, os profetas, eles não querem curá-lo. Eles estão tratando a ferida superficialmente. E muitas vezes, numa ferida, para ela se curar, é necessário que a gente faça uma limpeza profunda. E ali não, eles estão passando, sabe? Passando a mão na cabeça. E aí, o capítulo 8 vai terminar com essa pergunta: será que não tem bálsamo em Gileade? Será que Deus não pode curá-los? Deus pode, mas a pergunta é: o povo quer? Porque o caminho da cura é o caminho do arrependimento, é o caminho da mudança. Vamos para o capítulo 9? Capítulo 9, a proposta aqui é expressar a profunda tristeza de Deus e do profeta sobre a condição espiritual de Judá e anunciar o julgamento que virá. Então o capítulo 9, ele começa aqui e é uma continuação do lamento de Jeremias sobre a condição espiritual de Judá, que é o reino do sul, ali, onde está Jerusalém. O profeta deseja que sua cabeça fosse uma fonte de águas para jorrar dia e noite pelo seu povo. Gente, esse mesmo lamento a gente vai ver com o apóstolo Paulo. Quando Paulo fala do evangelho, e ele foi chamado para pregar aos gentios, mas ele fala: se eu pudesse, eu até trocava de lugar com os judeus. Porque ele diz: e mesmo sendo chamado para os gentios, eu não deixei de pregar para o meu povo. Então nós estamos vendo um profeta que está pregando a palavra de Deus, mas não há um retorno do povo. E aí ele continua, aqui no capítulo 9, lamentando a corrupção e o engano que permeiam toda a sociedade, onde ninguém pode confiar no seu próximo e onde a mentira e a falsidade prevalecem. Deixa eu dizer algo para você: quando você olha para uma sociedade e você vê os profetas, os sacerdotes se corrompendo, falando mentira, isso já é o apontamento que essa sociedade ela já chegou no fundo do poço. Então é muito mais do que apenas uma idolatria. O que está vendo ali é que ninguém podia confiar no outro. Havia injustiça social, balança enganosa, os mais ricos explorando os mais pobres. Essa é as razões da destruição dessa nação. E aí, Deus expressa seu desgosto com o povo, né? E anuncia que ele purificará como metal no fogo, porque não há outra opção para lidar com a maldade de Israel. Então não olha e pensa assim: ah, mas será que Deus não podia fazer outra coisa? Meu irmão, ele é Deus, ele é perfeito. Ele é onisciente, onipresente, ele é o todo-poderoso, soberano.
Por que que vem o juízo? Porque não havia outra maneira de purificar o seu povo. E aí o capítulo termina com Deus advertindo que a verdadeira sabedoria não está em se gloriar na força, na riqueza ou na sabedoria humana, mas em conhecer e compreender o Senhor, que exerce amor, justiça, retidão na terra. Olha o verso 23 e 24 para a gente terminar. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então você vê que este povo, ele não estava só caminhando para a idolatria, eles não estavam apenas tomados pela injustiça social, mas é um povo que a confiança deles estava longe do Senhor. Longe de Deus, nós vamos gloriar na nossa força, no nosso dinheiro, na nossa inteligência, na nossa condição. E todas as vezes que nos afastamos de Deus, nós colocamos a nossa confiança em qualquer outra coisa, menos em Deus. Mas quando você está em aliança, na presença de Deus, você não troca Deus por nada. Como Davi diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Nossa confiança está nele e somente nele. Eu quero abençoar a sua vida, Deus te abençoe. Se Deus permitir, nós vamos estar aqui amanhã para mais 3 capítulos do livro de Jeremias. Deus abençoe sua vida.